Vamos conversar com a doutora Maria Carolina Fonseca Batista Arbex. Ela é geriatra, especialista em cuidados paliativos. Atenção, vamos tratar aqui sobre emoções, a prevenção ao envelhecimento. Inevitável, ainda mais nesses tempos em que a longevidade permite que o maior número de pessoas envelheça e tudo mais. E tudo isso traz uma série de situações, né, de emoções, positivas ou não, mas enfim, é sobre elas que a gente vai falar, para que você que está dentro desse período em que esse cuidado geriátrico é importante, mas também para as famílias, para a gente aprender a lidar com as pessoas de mais idade. Em 30 segundos trataremos sobre isso com a doutora Maria Carolina Fonseca Arbex. Agora são 8h02. Aliás, eu vou começar já por aqui com a doutora Maria Carolina. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela gentileza, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite, né? Começar nossa semana conversando aí com você. Muito bem. Você atua também e tem especialidade em paliativos. Dito assim, boa parte dos ouvintes e telespectadores não saberão de que se trata. Na prática, essa atividade é o quê? O que a senhora faz quando trabalha com cuidados paliativos, doutora? Perfeito. Então, como você mesmo colocou, eu sou geriatra, né? E aí tem uma subespecialização, que são os cuidados paliativos. Cuidados paliativos nada mais é do que uma mudança na abordagem do paciente. Então, a gente, diante de um paciente que tem alguma doença que a gente julgue ameaçadora à vida, né, que tem aí um prognóstico ruim, a gente pensar principalmente na qualidade de vida. Então, manter a qualidade de vida desse indivíduo, o adequado controle de sintomas ruins que aquela doença pode causar, de forma que ele tenha uma vida na sua melhor condição, mantendo sua autonomia, até onde for, né? Então, cuidados paliativos visa manter e vislumbrar uma melhor dignidade de vida, apesar aí das adversidades. Não apenas em doentes terminais? Não, então a gente atua também em doentes terminais, mas a gente atua também em pacientes que têm aí uma expectativa, às vezes, de 10, 15 anos de vida, né? A gente começa a atuar quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que pode sim ameaçar a vida em algum momento, mas isso não precisa ser para já, né? Entendi. Às vezes a gente está falando de doenças aí que a expectativa é de 10, 15 anos a mais, então o cuidado paliativo já é importante neste momento. Quais são as mais comuns nesse caso, doutora? A gente sempre lembra do câncer, né, quando a gente fala em cuidados paliativos, mas não é a mais comum, né? A gente deve sempre lembrar das demências, né, a gente está falando da terceira idade, das demências, das doenças cardiovasculares, então pacientes que tiveram AVC, pacientes diabéticos, né? Então todos esses pacientes, de alguma forma, têm doenças crônicas que são ameaçadoras da vida. Então o cuidado paliativo já atua desde o início do diagnóstico. Deve ser um dos setores da medicina mais delicados, não é? Para ser cuidado, não é? Sim, Quando a gente fala em terminal, por exemplo, é você proporcionar qualidade de vida dentro de uma situação que o sujeito já é um doente terminal. Mas, nem por isso, ele deve sofrer todas as consequências sem que ninguém o veja, sem que ninguém cuide dele, não é, doutora? Perfeito, e acho que é uma coisa importante, né? Então, quando a gente lida então, em algumas situações já de final de vida, pacientes que estão aí nos seus últimos dias, então garantir que esse momento seja sem sofrimento, né? Muitas vezes os pacientes experimentam sensações de dor, de falta de ar, né? De confusão mental, então a gente consegue fazer bom controle desses sintomas. E também, na verdade, acolher a família. Faz parte dessa especialidade de cuidados paliativos, acolher a família, né, que muitas vezes sofre tanto quanto, né, aquele paciente. Tem até algo aí que já prosperou muito pelas redes sociais e tudo mais, inclusive de colegas de profissão suas, que elas começam a enumerar o que é muito comum elas ouvirem, porque por viver nesse ambiente, eu continuo aqui, depois nós vamos para outro universo, doutora, mas eu estou dentro ainda desse paliativo quando a gente se refere a doentes terminais. E aí eles dizem que os doentes relatam, né, naquele momento da vida, muito para vocês que são os especialistas,
muito da própria vida vivida, né? E aí dizem que é muito comum que eles digam algumas coisas que batem muito, quer dizer, que na vida de todos foi muito parecido, eu devia ter trabalhado menos e curtido mais minha família. Ah, algo assim. Vocês escutam isso mesmo deles? É comum? Muito. É? Então, eu digo que eu aprendo muito com esses pacientes, né? Porque é natural que a terminalidade quando a gente começa a perceber a finitude, a gente faça algumas reflexões, né? Sobre a nossa vida, ou até é um momento, muitas vezes, em que as famílias resolvem questões que ficaram aí ruins, né? Algumas intrigas, brigas familiares. Uhum. Eu já presenciei muitos momentos de perdão, né? Entre as famílias. E aí, com certeza, acho que essa colocação é uma das que mais surge, né, dos pacientes, de que deveria ter me atentado mais, ficar mais tempo com a minha família, ou realmente trabalhado menos, ou dado valor a coisas mais simples, né, e aí entra o convívio com a família, hobbies que o paciente deixou de fazer e por algum motivo que fizeram falta, né, então com certeza isso é uma das coisas que mais aparece. Essa parte que a senhora disse aí, que é muito comum nesses momentos, o perdão para circunstâncias que não foram perdoadas uma vida inteira. E o perdão é uma questão que faz mal para quem tem que ser perdoado, tanto quanto por aquele que vai, né, conceder, vamos dizer assim. O perdão faz mal ainda mais para quem tem que ser perdoado, né? Mas, enfim, quer dizer, o sujeito passa uma vida inteira engolindo uma coisa, às vezes dentro da família, pai, filho, esposa, esposo e tudo mais, para lá no último suspiro pedir perdão. Isso acontece mesmo, né? A gente muitas vezes fala que tem pacientes que parece esperar a visita de alguém, né? De algum familiar que ficou distante por muito tempo, ou porque mora em outra cidade, ou porque realmente tinha intrigas, né? E após a chegada desse membro, né? Ou seja, dessa pessoa, aí o paciente parte, né? Então, isso não é incomum, então, e demonstra o quanto é importante, né? Às vezes a gente repensar, né? E, claro, se possível, deixar de lado uma intriga, porque isso vai fazer bem, né? Seja para o doente ou para aquela pessoa, né? Então, às vezes, a gente, né, deveria fazer isso todos os dias, mas às vezes é o momento para que isso seja feito, né? É bom deixar essa reflexão aqui, né? Não deixar para a última hora e viver mal, né? Vamos lá. Mas vamos continuar aqui. Agora vamos ver essa questão, inclusive dos paliativos, sob o ponto de vista das mais diferentes situações, que não se emprega apenas a um doente terminal, no caso, como a gente vinha falando naquele contexto ali do doente terminal. Eu noto aqui, vai por curiosidade a pergunta, doutora, que nessa área de cuidados paliativos, né, dentro da geriatria, a mim parece que predomina as mulheres como profissionais que atendem. Eu estou enganado? Ainda há, sim, uma discreta, mas é sim mais prevalente. Mais a mulher, uma especialização a médica. Um pouco mais prevalente nas mulheres. Será que Por que será, né? A sensibilidade da mulher, acho que se adapta melhor, se ajusta melhor à demanda de um paciente desse, por exemplo, deve ser isso. Eu acho que culturalmente um pouco, né, a gente tem essa questão da mulher ainda ser responsável por esse papel de cuidador, né, de acolher. Então talvez exista realmente algo que leve as mulheres a adotarem um pouco mais essa especialidade, né? Então pode ser uma questão cultural mesmo. Foram algumas curiosidades minhas aqui, porque na verdade a doutora Maria Carolina, ela veio ao programa para a gente falar aqui sobre as emoções, prevenindo situações de envelhecimento. Então, emoções positivas, prestem atenção, porque você pode ser um agente, né? Proporcionador de coisas positivas para pessoas, né, que estão nessa fase do envelhecimento, no convívio da tua família, em todos os lugares. Então, vejam o que uma emoção positiva pode proporcionar
no cérebro, em tudo, numa pessoa que está dentro de uma situação já de envelhecimento, não é? Eu queria que a senhora falasse particularmente, então, sobre isso agora. O que essas formas, pô, todo mundo fala, né? Pensamento positivo gera coisas positivas, e não sei o quê. A gente sempre está falando de positivismo e tudo mais, né? E quando a gente se refere com a terceira idade, a pessoa olha assim, né, doutor? Ó, vem cá, meu velhinho, não sei o quê. Não. Essa injeção de positivismo ajuda mesmo? Então, o que diversos trabalhos, né, têm mostrado é a relação realmente da sensação de bem-estar, né, que seria realmente assim, das emoções positivas, isso tem um impacto direto no envelhecimento de uma forma mais saudável. Tanto que pessoas que, em geral, lidam melhor com o envelhecimento e com as perdas naturais do envelhecimento, né? A gente está falando de perdas aí, não só de pessoas, né, do seu cônjuge ou de filhos, irmãos, mas de perdas, por exemplo, de aposentadoria, né? Alguém que deixou de trabalhar, perdas de funcionalidade, então alguém que teve alguma doença que, por exemplo, fez com que ficasse acamado ou que tivesse uma maior dificuldade para se locomover. Então, o envelhecimento, ele traz perdas, né, nesse processo. Pessoas que lidam melhor com essas perdas, ou seja, com o envelhecimento em si, envelhecem melhor. Então, pessoas que a depressão, a ansiedade vão na contramão, né? Então, pessoas com depressão, ansiedade não controladas ou que não buscam tratamento e não são adequadamente tratadas, elas envelhecem pior, têm mais risco de perda cognitiva, de demência, né, aí Alzheimer, elas têm hábitos alimentares piores, elas são mais sedentárias. Então a gente, na verdade, vai aumentando o risco de outras doenças, como infarto, AVC, diabetes, pressão alta. Isso tudo entra na contramão do envelhecimento saudável. Então, ter boas emoções, sensação de bem-estar, e fazer as pazes com o envelhecimento, traz hábitos de vida mais saudáveis. Essas pessoas são menos inflamadas. Existe um processo em geriatria que a gente chama de inflammation. São doenças que levam a uma inflamação no corpo. Isso é pior, faz mais estresse oxidativo, mais alterações degenerativas e corroboram com o envelhecimento de pior qualidade. Doutora, bom dia, Adalberto que está falando. Agradeço a senhora pela atenção. O que se percebe, doutora, até peço que me corrija se não for dessa maneira, mas a gente falava antigamente que médico geriátrico é para pessoa mais de idade, mas que está sendo procurado por mais jovens também. As pessoas com menos idade estão procurando essa especialidade dos profissionais para também pegar orientação. Acho que devido à vida agitada, o estresse psicológico, acaba acelerando aí a parte emocional da pessoa e também imunológica, doutora? Perfeito. Então, hoje a gente, né, recomenda assim, que os mais jovens procurem o geriatra, a gente está falando de 40 anos, porque o geriatra também tem um papel de prevenção, né? Então, a ideia é a gente procurar esse profissional antes para que ele possa nos orientar e começar realmente o trabalho de prevenção. Quando a gente descobre alguma coisa ou evita alguma doença, a gente claramente vai envelhecer melhor. E o que a gente vê, na verdade, é com o aumento da longevidade, né, as pessoas estão ganhando anos de vida, as pessoas mais jovens, elas estão se deparando mais com os seus pais, os seus avós envelhecendo. E aí procuram realmente profissional tentativa de mudar um pouco o curso. Olha, meu pai tem Alzheimer, minha avó teve AVC, o que eu posso fazer para envelhecer melhor e evitar que isso aconteça comigo? Né? Então, isso realmente faz parte, eu acho, né, dessa nova geração de adultos ou de idosos jovens. Então, essa procura. E o geriatra realmente pode, sim, a gente começa o nosso envelhecimento aos 30 anos. Então, em geral, nós estamos chegando no auge do nosso corpo funcional, né, estruturalmente, aos 30, 40 anos. Depois disso, há sim um claro declínio, né? E faz parte. E a gente precisa, então, saber quais são as nossas ferramentas para que esse declínio seja menos íngreme, né? Para que a gente possa viver melhor por mais tempo. Doutora, a vida atualmente, a gente vê essa correria, a responsabilidade que aumenta, as dificuldades que às vezes a família acaba passando e
acaba trabalhando, né? Hoje as pessoas, um pai de família, se dedica muito mais ao trabalho do que ao lazer, passa muito pouco tempo com a família. Isso eu acho que acaba acarretando em doenças que a gente não ouvia antigamente, como a senhora falou agora há pouco, das demências, do mal de Alzheimer. Como fazer, doutora, nessa vida agitada, nessa vida moderna que o pessoal fala hoje, como é que a gente pode fazer? Qual que seria o exercício para a gente tentar ter uma vida mais saudável na velhice? Então, hoje, cada vez mais a gente sabe que são as nossas escolhas, né, que vão garantir um envelhecimento melhor e diminuir o risco de uma demência, por exemplo. E aí isso vai desde uma atividade física regular, né, uma boa alimentação, cada vez mais a alimentação que a gente faz em casa, né, homemade ou plant-based, que a gente deve comer mais do que a gente planta. Evitar, então, alimentos industrializados, né, então isso faz realmente diferença. Controlar doenças, então se a gente tem pressão alta, se a gente tem diabetes, arranjar um tempo para se cuidar, tomar a medicina de uma forma adequada e ter um lazer social, uma vida social. Isso também é importante. A pandemia veio para mostrar para a gente que a gente não vive bem sozinho, né? Com a pandemia aumentou-se muito as taxas de declínio cognitivo, de piora da saúde mental, estou falando de depressão, né, de ansiedade. Então, isso tudo foi muito ruim. Houve um aceleramento na perda cognitiva, um aumento no número de diagnósticos de demência. Então, a gente ter um papel na comunidade, tentar encontrar as pessoas, né, isso é fundamental para que a gente envelheça melhor. Então, apesar da corrida do dia a dia, a gente deve, sim, guardar alguns momentos. Então, né, vou reiterar, porque isso é realmente muito importante, de ter uma atividade física regular, que não vale levar o cachorro para passear. É uma atividade física regular, que a gente realmente se veste para poder fazer aquilo. Ter uma alimentação saudável, né, de preferência que a gente faça mais as coisas em casa, compre e embale menos, descasque mais e embale menos, e que a gente tenha um convívio social e que a gente tenha um papel na nossa comunidade que faça sentido para nós. Bem, doutora, boa parte disso que a senhora está dizendo são condições da modernidade, que tirou a atividade física da gente, a começar por um portão, que antes você descia do carro, ia lá e abria, voltava no carro, depois tinha que ir lá e fechar, e você aperta um botão, ele abre. Estou dando um exemplo do que é a modernidade e o quanto ela nos torna ainda mais, como é que eu diria aqui, sedentários, né? Em pequenas práticas, inclusive, nós nos tornamos mais sedentários. A alimentação industrializada, que sem dúvida alguma, de uma vez por todas, foi adotado, os fast foods e tudo mais. A senhora está dizendo, e aí outros médicos de outras especialidades por outros assuntos vêm nesse programa e dizem a mesma coisa que a senhora, a receita praticamente é sempre a mesma para muitos dos males. E eu falo tanto sobre isso que muita gente pode dizer que eu sou avesso ao mundo cibernético, essas tecnologias todas e tal, e eu não sou, absolutamente. Eu sempre questiono aqui o uso, como está se dando. E vamos então falar aqui de modernidade e aquilo que o cidadão pode fazer, quem sabe, para que a tua vida seja mais ativa e tudo mais, usando as ferramentas que às vezes já no trabalho, Por exemplo, dá um pequeno exemplo, a senhora falava de Alzheimer, e aqui entrevistei já um colega seu que veio dizer, olha, procure mudar os hábitos, saia um pouco da área de conforto. Por exemplo, um mouse que você tão habilmente usa com a mão direita, de vez em quando use com a mão esquerda. Isso aí fará uma alteração cerebral importante, preventiva do Alzheimer e tal, né? Nessa área, a senhora percebe se, além desses costumes de alimentação e prática de atividade física, se, por exemplo, um smartphone tem de alguma maneira contribuído para o aumento de casos de antecipação de doenças típicas na terceira idade, na velhice? Acho que a tecnologia, então, assim, com relação a smartphone, de computadores em geral, ela não tem uma ligação direta com o Alzheimer, né? Eu acho que, assim, até o fato de você conseguir ensinar um idoso a usar uma tecnologia nova e ser capaz de aprender, é um sinal de que está tudo bem, né? Então, aprender coisas novas é algo bastante positivo. E há de se lembrar que isso veio para ficar, né? Então, assim,
de alguma forma, isso também propiciou que idosos, por exemplo, estivessem em contato com netos que moram em outra cidade, né, com famílias que moram longe. Então, é sim positivo, né? Façam videochamadas com seus familiares, liguem para seus pais, seus avós com frequência, né? Isso é positivo para eles também, né? Então, na verdade, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente isso. Exatamente isso. Aproveitar o melhor que ela pode oferecer, né? E não com conteúdos. Não, eles não disseram que cura, né, a possibilidade da pessoa ter Alzheimer. Disseram que isso aí pode... são exercícios ativando outras partes do cérebro que a gente não usa. Por ser destro ou canhoto, entre outras coisas, a gente pode protelar, né, o aparecimento de alguns males. É nesse sentido que eles disseram. Ah, sim, sim. Sim. Então, doutora, e a convivência entre gerações diferentes, dentro de uma mesma família, sempre foi algo conflitante. E hoje eu imagino que talvez até mais, em razão de que você tem na mesma família alguém que nasceu e cresceu e quase chegou à velhice com o mundo mesmo, né? O mundo era mesmo, quase sempre o mesmo, né? E tal. E aí houve um conflito, porque a minha geração, por exemplo, foi tomada por tecnologias e tudo mais, e nós saímos catando papel no vento e aprendendo um pouquinho. Hoje a criança nasce já familiarizada com praticamente essas tecnologias. E aí vamos para uma situação de conflitos e tudo mais. A senhora, no geral, a família tem sido um elemento que tem ajudado? A família, de alguma maneira, contribui para um envelhecimento mais complicado, sabendo-se que nem todos que envelhecem têm condição de ter o seu próprio canto, né? Como é que tem sido, assim, o aparecimento de certas doenças e tudo mais, ou até situações positivas derivadas da família? Ela é um elemento fomentador de alegrias ou decepções? Sim, então, assim, lógico que tem exceções, né, que a família às vezes acaba sendo pior, mas a família é um elemento bastante importante no envelhecimento e tem um papel bastante agregador, né, de uma forma positiva. Então, e essa questão da intergeracionalidade, né, também é algo importante. A gente tem visto que isso traz benefício para o idoso e para a criança também, né, quando a gente está falando de gerações mais novas. Então, a gente deve sim estimular, deve sempre buscar um papel mais ativo na família, no envelhecimento. Tem diversos trabalhos que mostram que famílias mais ativas, famílias mais participativas, então aquele encontro de domingo, né, almoço de domingo, isso sim é bastante importante no envelhecimento do idoso e até para a percepção de alteração, né? Então, por exemplo, às vezes aquele idoso que já está envelhecendo de uma forma ruim ou mais frágil, é importante essa visita comum, né? Às vezes é o filho ou a filha ou o neto que vai perceber as principais alterações, seja do ponto de vista de memória, seja do ponto de vista de cuidados, né? Ou de orientações com relação à casa, algumas alterações que possam propiciar mais quedas, por exemplo. Em geral, é a família que sinaliza, né? E para aqueles pacientes que às vezes não têm a família, ou porque acabaram se isolando por escolhas ao longo da vida, ou porque perderam, né, seus familiares, tem a proximidade com amigos, né? Às vezes as instituições de longa permanência, então as casas que abrigam esses idosos, pode sim ser uma alternativa, né? Onde ele muitas vezes vai ter contato com outras pessoas. Então isso também é uma alternativa, é algo que a gente deve sim pensar e super válido, né? A senhora acha então que esses tempos modernos de casas, albergues e, enfim, empresas que cuidam exatamente de um convívio desse idoso, ao invés de estar lá com a família, viver nessas instituições, e o que para muitos ainda pode significar o desprezo, ainda mais nas cidades pequenas, sabe, doutora? E as pessoas se conhecem mais. Algum filho que percebeu que, de repente, uma casa, se ele tem condições para isso também, né? Uma casa de convívio entre pessoas, enfim, de pessoas mais velhas e tal,
ele entendeu que ali seria melhor, estando por perto também, as pessoas costumam apontar o dedo e dizer assim, abandonou o pai, abandonou a mãe. Ainda tem esse julgamento, e principalmente agora, a gente percebe muito nitidamente isso. Essas instituições cada vez mais numerosas, se forem boas mesmo, elas, de alguma maneira, é melhor mesmo, na medida em que também essa pessoa de idade vai conviver com outras pessoas que também têm lá as mesmas histórias, enfim, passam pelo mesmo momento. Isso pode ser bom, inclusive, ou só acentua ainda mais algum problema típico da velhice? Então, as instituições, elas são sim uma alternativa, né? É? Eu costumo dizer, quando as famílias me procuram, né? A casa do idoso sempre é o melhor lugar para ele. É. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista de segurança, de referência, né? Mas em algumas situações, passa a não mais ser seguro ele permanecer na sua própria casa. Seja por algumas questões ambientais, né? Eu digo, casos com sobrado, pacientes que não conseguem mais, por exemplo, né? Subir na escada, pacientes com alguma perda cognitiva, então não conseguem mais controlar, gerenciar a sua própria casa, com relação às refeições, com relação à tomada das medicações, né? Então, as instituições passam, sim, a ser uma boa alternativa. Uma alternativa interessante. Sim, com Mas certeza. mas tem que ser do gosto da pessoa que vai também, ou não? Eu acho que é importante, né? Né? Assim como a gente... É uma escolha, né? Então, acho que, havendo a possibilidade de alternativas, acho que é válida a visita nas instituições aí, das opções que tem, para ver aquela que mais se adequa, né, ao estilo do paciente. Tem instituições que possibilitam que o idoso decore o quarto da forma que ele quiser, né, levando seus próprios móveis, por exemplo, né? Então isso é bastante válido. Eu acho que isso traz uma sensação de individualidade no meio coletivo. Porque às vezes a pessoa, olha, eu conheço muitos casos em que a pessoa já está com uma idade avançada, mas estando bem para as funções ali tudo, ela prefere viver no cantinho dela e não tem quem mude de ideia. Como apurar, doutora, se essa pessoa está mesmo preferindo viver assim e está sendo melhor de fato para ela, ou é preciso interferir nessa decisão dela, nesse desejo dela e colocá-la em contato com outras pessoas, viver num lugar onde exista mais pessoas? Então isso é um dos papéis do geriatra, por exemplo. Né? A gente começa a identificar quando há um problema. Então acho que assim, a residência passa a não ser mais uma boa opção quando isso coloca o paciente em risco. Então, algumas situações que a gente vê bastante na prática, né? Pacientes com quedas frequentes, pacientes com emagrecimento importante, muitas vezes porque por morarem mais sozinhos, já não têm o hábito de fazer refeições mais complexas, às vezes ficam só no café com leite com pão, e vão emagrecendo, perdendo, né, massa muscular. Pacientes com perda cognitiva, então de demência, né, que não tem mais condições de cozinhar, não tem mais condições de cuidar de uma casa, gerenciar compras, finanças, né? Então são algumas das situações em que às vezes pensar numa alternativa não é mais só uma escolha, é uma necessidade. Mas excetuando as demências, em que às vezes a própria lei dá garantias para que a família decida pela pessoa, excetuando esta situação, aquela senhora, aquele senhor que tem lá o seu cantinho, não quer sair de lá de jeito nenhum, né? E aí, por mais que você diga para ela, então vou te arrumar um ajudante aqui, alguém, ela não aceita. E aí? Então, assim, é uma questão de diálogo, né? Quando o paciente não tem alguma perda cognitiva, então não tem alguma doença que impossibilite a crítica, essa percepção, é algo que deve ser sempre colocado. Existem algumas opções, por exemplo, de algumas instituições aceitarem o paciente durante o período do dia e à noite dormirem nas suas casas.
Então, isso é uma alternativa, também é um processo de adaptação, né? Não precisa ser tão impositivo. Nos casos em que o paciente já tem alguma perda cognitiva, muitas vezes conversar, dialogar ou tentar mostrar que não é uma opção mais viver sozinho, pela própria doença o paciente não consegue fazer essa conclusão, chegar nessa conclusão. Então, às vezes, esse ato, essa mudança, acaba sendo um pouco mais impositiva, né? Até porque essas doenças vão chegando devagarinho e vão criando na pessoa que está acometida ali já de certa idade a ideia de que aquilo é normal, porque a pessoa vai, digamos assim, tomando aquilo como algo normal pela própria convivência, pelo modo lento em que tudo vai chegando. E aí chega um momento que só quem está fora que vai perceber bem, né? É a família, no caso. É isso mesmo. É isso aí. Doutora Maria Carolina, tem aqui uma pergunta de um ouvinte para a senhora. Pois não, Roberto? Décio, doutora Ana Maria, moradora aqui do bairro Benassi, aqui no município de Matão, através da rede social, pergunta: o pai tem 70 anos de idade, não foi acometido pela Covid, mas durante esse período ela percebeu mudanças. Ele anda mais irritado e agressivo com as palavras. O que pode ser? Que boa pergunta, doutora, porque realmente todos relatam que sempre fica alguma coisinha, e na terceira idade, ou na velhice também. A senhora percebe na sua rotina de trabalho aí consequências como dessa ouvinte aí, que a pessoa já de idade passou por Covid e depois ficou com os efeitos aí estendidos? Sim. Então, a gente já tem bastante trabalho, bastante robustez nos dados de que a Covid, sim, traz alteração do ponto de vista de saúde mental. Então, são pacientes que têm mais distúrbio do sono, são pacientes que têm, sim, distúrbios de memória associados à Covid. Que é o que a gente chama de Covid longa. Isso. Então, a Covid já passou, mas esses sintomas persistem após 6 meses, após 1 ano do evento, do início dos sintomas. Então, é necessário, sim, que esse paciente passe por uma avaliação, né? A irritabilidade, por si só, não dá para a gente fechar um diagnóstico, né? Mas, assim, esses elementos são elementos que interferem no dia a dia. Então, são pacientes que, de novo, têm uma alteração no sono, né? Pessoas que não dormem bem, não têm o sono reparador, tendem, sim, a ficar mais irritadas, a ter mais problemas de memória, né? No dia seguinte. E a Covid também demonstrou que há, sim, uma perda de memória, o que a gente chama de nuvem cinza, então, assim, uma dificuldade maior de concentração, uma dificuldade maior de execução, né, nas tarefas do dia a dia. Então, é importante diferenciar. Então, é natural que a Ana, né, Ana Maria, tenha percebido que aconteceu algumas mudanças. Essa taxa, ela é alta e é bastante prevalente em pacientes pós-Covid, mas merece, sim, uma avaliação, né? Há, sim, coisas que a gente pode fazer para tratar essa irritabilidade. É isso aí. Tudo que falamos aqui, graças à doutora Maria Carolina, se aplica a quem já está dentro de um processo de envelhecimento, quem tem alguém na família assim, e se aplica a muita gente, inclusive você dos 40 anos, que se sente... você não parou para pensar na finitude ainda, né? Mas você está envelhecendo, meu amigo. Né, doutora? Depois dos 30, estamos em envelhecimento. Por mais que você ainda ache que tenha todo o vigor, é claro que ele um dia chegará. Então, espero que a entrevista tenha servido para aqueles mais jovens em processo de envelhecimento, ainda imperceptível, né? Que vocês pensem sobre precauções, prevenções e tudo mais, uma alimentação melhor, atividade física, tudo aquilo que a doutora já falou. E para aqueles que lidam também na família, são cuidadores e tudo mais, espero que a entrevista também tenha sido bastante proveitosa e se deve à gentileza da doutora Maria Carolina Fonseca Batista Arbex, geriatra, especialista em cuidados paliativos. Muito obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço o convite, um bom dia a todos os ouvintes, uma boa semana para todos nós. Bom dia, doutora.